Capítulo 5. Discutir por motivos fúteis é perca de tempo. Quando há uma discussão, analogamente, abre-se um paredão impenetrável entre os participantes. Embora seja um show de palavras voraz, na verdade todos se ilham em seus ódios e permeiam suas mentes. Só querem falar e não ouvir. O caminho da sabedoria é pacificador, não porque o sábio foge à luta, pois sabendo desta lógica, certamente não irá perder tempo em discutir. Acreditem, virar as costas e deixar o silêncio falar é muito mais doloroso. Discorrerei neste capítulo algumas formas de desenvolver um casamento mais pacífico e ao longo do texto vai perceber que não há fórmulas mágicas, que todos já estão habituados com esses conselhos, mas que não funcionam simplesmente porque não se é colocado em prática. Dentre todas as questões que ajudam a abrandar os conflitos conjugais, o diálogo eu julgo o fundamental, o essencial, a base que subsidiará os demais. Se não há conversa em um relacionamento, é inevitável os conflitos. Devem-se haver diálogos, contudo, ele não poderá ser eficaz se não houver espontaneidade para ouvir o que o outro quer dizer. Em outras palavras, não deve haver monólogo onde um só fala e o outro ouve. É diálogo em seu sentido pleno. Conversa entre dois indivíduos onde os dois se interagem, cada qual expondo as suas conformidades e inconformidades. Para uma boa recepção no diálogo é necessária a compreensão, a tolerância, pois esses dois elementos serão os mediadores para que haja uma boa conversa. Se num relacionamento conjugal onde ambos querem se atualizar para que se tome um rumo mais alicerçado no relacionamento, são necessários 3 fatores já citados. A maioria dos casais insiste em resolver os seus problemas discutindo a relação, mas essa discussão é uma verdadeira explosão de egos. Um joga na cara do outro o que o outro não fez o que ele queria que fosse feito. A atitude também é um elemento essencial, ou seja, se no diálogo descobre-se que precisa urgentemente de mudanças comportamentais para o resgate do casamento, se não houver atitude, nunca haverá mudança. Lembrando que nossos estados emocionais deveriam estritamente serem levados em consideração. Podemos mudar o nosso comportamento com relação aos costumes que desagradam ou atrapalham a harmonia conjugal, mas nossa real natureza deve ser educada. Isso é para ambos e deve ser resolvido no diálogo. O bom diálogo discorre com o tempo. A compreensão e a tolerância mediarão esse tempo. Mas a atitude deve estar na pauta todos os dias, todas as horas. Se o casal não tiver compromisso para a mudança, então os conflitos tendem a voltar. Existem fatores entre casais que não há necessidades que outros saibam. Se há algo que não acha uma solução de maneira alguma, então se é interessante para ambos, uma psicoterapia para casais de cunho desfocado em certas doutrinas devem ser o mais adequado. Existem outras fontes terapêuticas oriundas de algumas religiões ou ONGs, ou próprio de uma entidade pública. Os encontros de casais para harmonização conjugal são promovidos com muita frequência por religiões, os tais retiros. Tem casais que conseguem resolver boa parte de seus conflitos nesses eventos. Tudo vai depender da maneira que esse casal percebe o mundo e encara suas fantasias. Todavia, dependendo do casal, uma terapia conjugal com valores em referências divinas pode piorar ainda mais. Lembrando que não existe uma única maneira para se abrandar um conflito conjugal. Existem inúmeras fontes. Busque aquela que melhor é para o casal. A sinceridade entre ambos deve ser primordial. Por isso friso que o diálogo franco e sincero é muito importante, pois é através dele que vai se estabelecer um laço de confiança e compreensão entre um e o outro. Para se expressar sinceramente é preciso que se tenha uma confiança substanciada, ou seja, o outro realmente é sincero quando ele sente no parceiro confiança, amizade, segurança. Diálogo, tolerância, compreensão e atitude nas quebras de paradigmas é um trabalho que deve ser desenvolvido e alimentado constantemente. Viver a fantasia sexual é uma das grandes sacadas para o sucesso matrimonial. Acreditem, embotamento sensual é o que mais corrobora para as brigas. É justamente nesse quesito que alguns conceitos religiosos poderão piorar ainda mais, pois existem inúmeras fantasias sexuais e inúmeras maneiras de realizações sexuais, mas nem toda maneira é aceita por certas comunidades,
e algumas delas entendidas como repugnantes. Como nosso foco está em viver quem somos, as pessoas às vezes não sabem explicar o porquê têm determinadas fantasias. Sabem que essas fantasias lhes dão prazer, mas não sabem explicar o porquê lhes dão prazer. A chave da questão é: se existe uma fantasia que promoverá o prazer entre o casal, mas que a cultura social e a moral divina não permitem, por que não viver? Se há consenso entre ambos, por que não viver? Tudo isso deve ser colocado no diálogo. É comum pessoas conviverem maritalmente e morrerem sem nunca sequer realizar os seus desejos sexuais, simplesmente porque alguém disse que é pecaminoso ou algo do gênero. A importância do relacionamento é se o casal é feliz e não se as pessoas externas ao casal sentem felizes ou não por determinados comportamentos conjugais. Como infelizmente em nosso DNA ainda tem muito do conservadorismo patriarcal, as mulheres têm muito menos chances de realizarem suas fantasias e desejos. Será por isso que elas têm mais compulsão por gastar com compras? Será que o fato de comprar compulsivamente tem ligações a um complemento de fantasias e desejos não realizados? É certo de que o feminicídio está estritamente ligado ao comportamento sexual e da maneira cultural de perceber a vida como um todo. Por exemplo, se uma mulher deseja deitar-se com outro homem, é muito provável que ela afogue esse desejo em si e procure por alternativas para saciar essa fantasia. Se ela resolver satisfazer esse desejo, fará escondido de tudo. Se descoberto, estará colocando a sua vida em risco, porque a nossa condição cultural é demasiado machista. Você compreenderá isso no próximo capítulo. Todas as fantasias sexuais devem ser colocadas na pauta do diálogo, mas para isso será necessário um aprimoramento psíquico para recepcionar a fantasia do outro e encará-la como algo comum entre pessoas e não um bicho pervertido de 7 cabeças que vai destruir o casamento e levar o casal para o fogo eterno. Toda fantasia sexual é realizável? Depende da compreensão do outro e como o outro vai lidar com isso. Essa é uma questão complexa e que o casal, com os diálogos abertos e francos, terá grandes chances de sucesso e desenvolverá os melhores mecanismos para vencer os seus desafios. Se essas fantasias são compulsões incontroláveis, pode ser realizada gradativamente ou absolvida por outras, mas a absolvição é um elemento complexo. O indivíduo que nasce com atração sexual pelo sujeito do mesmo sexo dificilmente mudará seu comportamento tentando satisfazer os seus desejos com o sexo oposto. Se isso o fizer, é nítido e claro que suas reais vontades ainda estarão perturbando psiquicamente. Se o sujeito é homoafetivo, a melhor maneira é viver inteligentemente a sua homoafetividade. As fantasias sexuais pode-se dizer que são manifestações de desejos por prazeres na mesma proporção que o sujeito que deseja ardentemente o outro de mesmo sexo. Existe um enorme preconceito com relação às inúmeras formas de manifestações sexuais. E eu me pergunto, qual é o problema? Ou o pecado alguém desejar outro alguém e ambos viverem suas fantasias e se realizarem da maneira que querem se realizar? Por que é algo anormal? Qual divino diz que é perversão? Existem muitos conceitos religiosos e cultural que dilaceram o indivíduo que nasce com comportamentos diferentes aos demais, mas se nasce com comportamentos que diferem dos demais, não é uma condição natural? Se está errado, quem errou? Não foi quem criou? Tendo o Criador feito harmoniosamente todas as coisas, então é necessário um ajuste fino na forma de pensar sobre a existência e não se martirizar por longas e longas datas tentando combater o que a natureza nos oferece a cada nascimento. As manifestações e fantasias sexuais são infinitas e todas devem ser respeitadas e disciplinadas sem afogamento, sem exacerbação. O respeito à vida e à integridade física do outro deve estar acima de todos os desejos, pois o desejo se dá quando ambos se satisfazem. Percebam que é demasiado complexo os nossos estados comportamentais. Então, como resolver um conflito? Batendo, xingando, jogando na cara, excluindo, ridicularizando, quebrando, colocando para fora, matando. Seu foco é desenvolver ou resgatar a harmonia conjugal, então não há outro caminho senão entender o outro como o outro é, e só assim desenvolver uma metodologia recíproca para a felicidade. O casal pode desenvolver a técnica de escrever os pontos-chave de um e o do outro, pontos esses que alegram e pontos que machucam psiquicamente. Por exemplo,
Quais são as minhas atitudes que mais te desapontam ou te entristecem? Quais são as minhas atitudes que te deixam feliz? Em quais os comportamentos você gostaria que eu mudasse? E aqueles comportamentos em que eu tenho sofrido para mudar, mas não consigo? Você já pensou em alguma alternativa que possa me ajudar? Se você fosse eu, qual atitude tomaria? Esse tipo de técnica, se o casal desenvolver o diálogo, tem elevado grau de assertividade. Se ainda não há possibilidades de um diálogo aberto, sincero e franco, com tolerância, escrevam um ao outro. Usar os aplicativos virtuais, se for o caso, é um bom negócio. Mudança comportamental não se resolve em poucas horas, ou de um dia para o outro. Os fenômenos vão se aprimorando na medida em que as mudanças vão virando rotina. Essas questões devem ser recíprocas. Um deve responder as mesmas questões ao outro com sinceridade, sem máscaras. Saber diferenciar até que ponto o outro magoa com certas atitudes e até que ponto vai o total descontrole do próprio ego. Ninguém vai mudar da água para o vinho, mas quando você está com alguém o qual lhe é interessante estar junto e este alguém diz francamente que alguns comportamentos o magoa, é certo que se houver atitude, pode-se desenvolver formas para amenizar essas ações que entristecem, ou trazer à luz o comportamento de uma maneira em que aquele que se magoa compreenda e aprenda a gostar daquilo que o outro gosta e viverem essa relação de maneira equilibrada. Não há de forma alguma necessidades de excesso. Que fique muito bem claro, as discussões nunca resolveram conflitos, muito pelo contrário, elas sempre amplificam mais e se estende nos filhos, nos pais, nos vizinhos, na delegacia e a cada bate-boca o conflito atinge proporções que fogem do olhar. Isso acaba envolvendo até mesmo dinheiro com advogados, ansiolíticos, compras desnecessárias na tentativa de amenizar o problema e etc. E qual é o sentido da extensão do problema se a maior vontade é diminuí-lo? Percebam que o diálogo inteligente entre casais, a partir da compreensão, da tolerância, diminui o problema, tem enormes chances de se resolver, dada a confidencialidade. Ninguém terá acesso e as chaves de uma possível ridicularização ou preconceito por parte de outrem que não sabem, na grande verdade, a mínima que se passa dentro do lar, será nula. A outra chave para a compreensão de todas as complexidades está no desapego. A síndrome de posse do outro é característica do cérebro reptiliano, instintivo, para sobreviver e garantir de seus prazeres. Se essa síndrome não for erradicada, também não poderá ser aplicado o diálogo, a compreensão, a tolerância. Pois, se um tem posse definitiva do outro, então se é estabelecido inconscientemente de que o outro lhe é inferior e se tem necessidade de certo cuidado e vigilância quanto ao seu comportamento. Agora imagine ter que cuidar do próprio comportamento, que já é complexo, e ainda do comportamento do outro dentro de uma sociedade em que poucos se compreendem e um quer cuidar do outro. É ou não é uma condição de impossibilidades de realizar seus desejos plenamente? As pessoas devem entender que, embora somos obrigatoriamente interdependentes, estamos sós e, na grande verdade, não temos donos e não somos donos, mas precisamos dessa interação. Então, já que está muito claro que ninguém gosta de ser mandado, que em todo o contexto histórico da humanidade só se poderia mandar pela imposição do medo, caso contrário ninguém se sujeitaria à submissão, livre-se dessa síndrome de mandar no outro, desenvolva a virtude de viver com o outro, tendo plena consciência de que ambos vivem juntos, tendo determinados compromissos, principalmente a disciplina emocional, mas são livres. Nós podemos amar plenamente o outro, nossos pais podem nos amar com toda a força de vossos corações, mas se tivermos que partir, nenhum desses amores mudará o curso natural da existência. Fica claro que devemos apegar desapegadamente, porque quando o outro tiver que ir, ele vai, e não importa o quanto você o ama ou o odeie. Nós temos uma cultura patriarcal em que sutilmente as pessoas se sentem donas umas das outras. Eis aí outra chaga que promove o conflito. Se Jason tem Marina como posse, então mesmo que ele não queira agir desta maneira, ele governará Marina, e Marina deverá cumprir tudo aquilo que seu dono deseja. Tendo ele síndrome de posse, automaticamente ele se sentirá superior, e que seus desejos ele poderá executar alguns deles até mesmo sem Marina conhecer. Mas Marina não poderá nem sequer pensar em fazer metade do que ele faz no dia a dia,
Porque se Jason a tem como posse, então posse é subalterno e logo deve satisfazer somente a seu dono, e seu dono tem todo o direito de impor aquilo que ele deseja que seja feito. Observe que é muito crítica essa situação, porque nós podemos fazer isso com uma TV, ou um videogame, ou nosso carro, mas não com outro alguém que tem desejos assim como todos nós temos. A posse dilacera muitas famílias todos os dias. A concretude dessas mazelas está na criação das leis como Maria da Penha e o feminicídio. Percebam que não há uma viagem mental, e sim fatos que atestam que falta de controle emocional, englobando o apego demasiado ou posse daquilo que não pode ser de ninguém, provoca constantemente a degradação cultural, social e conjugal. Se as pessoas aprendessem a apreciar o belo e rasante voo do pássaro, que com os anos de evolução e aprimoramento a natureza os desenvolveu para este fim, elas entenderiam que amar significa deixar livre. Um pássaro livre não pode te decepcionar ou te fazer falta, te entristecer ou te dar tarefas como limpar seus excrementos. Mas a partir do momento em que este pássaro tem sua liberdade cerceada por alguma gaiola, o conflito está estabelecido. Em primeiro lugar, porque o possuidor se vê dono daquilo que na verdade ele nunca foi, pois o pássaro é de fato pertencente à mãe natureza. Se vendo dono, ele passa a cuidar do pássaro como se o pássaro não soubesse se autocuidar. Em segundo lugar, este pássaro irá produzir certo tipo de tarefas extras ao dono, como limpar a gaiola, comprar alimentos, trocar água, etc. Em terceiro lugar, que inevitavelmente um dia o pássaro irá despojar de seu corpo que a natureza levou talvez milhões de anos para desenvolvê-lo com um único foco, voar, mas que teve esse objetivo cerceado e é inevitável que seu possuidor vá sofrer com a perda, pois é fato que se cria um laço de amor nesse interim, se é que se pode chamar de amor. Eu chamo isso de síndrome de posse daquilo que não se pode possuir. Agora, se alguém aprende que basta se encantar pelo voo do pássaro, agradecer à natureza por disponibilizar olhos, esses que são mais sofisticados que qualquer computador quântico por aí, e é justamente eles que te dará todo o suporte para apreciar a beleza que está no voar do pássaro, então não se poderá ter tarefas extras. E se porventura aquele pássaro morrer, é muito certo de que outros o substitua, o ciclo continua, e o observador em nada sofrerá pela perda, simplesmente porque não se pode sofrer por algo que não se tem posse. Acredito que ninguém possa entrar numa profunda depressão porque uma pomba-rola que faz ninho na praça central acabou de falecer. Todavia, se esta pomba-rola estiver por anos em uma gaiola, é muito provável que ela gere certo sofrimento. Com essa reflexão, dá para ficar claro que em uma relação conjugal, o diálogo, o respeito, as regras propostas por ambas as partes, a tolerância, a compreensão, devem ser primordiais, mas o desapego é a base que vai trazer menos sofrimento ao casal. Se um pedreiro não colocar a cal na massa de reboque, jamais poderá fazer um reboque, pois a cal dá a liga na massa. Se uma banda não tiver um contrabaixo para dar liga, a banda fica seca, demonstrando nitidamente que está legal, mas ainda falta algo. Tal é o desapego em uma relação conjugal. Se não houver essa liga, os outros conceitos também não fluem como se é esperado. Com esses elementos, a coisa flui com naturalidade. Como já tenho dito no transcorrer do livro, não é algo mágico. É um trabalho que deve ser construído com muita seriedade, vontade e atitude. O famoso bate-boca leva o casal para qualquer rumo conflitante. E aquilo que se espera resolver em sérios bate-bocas é o que tem menos possibilidades de se alcançar. Um casal que resolve seus conflitos com verdadeiros bate-bocas e quebra-quebra jamais resolverão seus conflitos, nem aqui e nem em canto algum. Se as pessoas querem ser felizes, elas devem ser sinceras com elas mesmas.